Glória a Deus, que privilégio mesmo poder falar do Espírito Santo. E é uma honra poder falar sobre Ele. Eu sou muito grata a Ele mesmo. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande, então eu agradeço aos meus líderes também por confiar. E vai ser uma noite tremenda, querido. Para quem não me conhece, eu sou Bruna, sou parte aqui do JVV. E você está na série Breaking News. Há um Deus em nós. Uhul! Amém? Eu não sei se você estava aqui. Na semana passada, nós tivemos Maneco aqui com a gente, falando sobre o ministério do Espírito Santo. Ele também falou sobre nós sermos dependentes do Espírito, sermos guiados, orando em línguas. Não foi assim? E no GC, quantos foram para o GC de quinta? Levanta a mão aí para ver. Com certeza você aprendeu a ser guiado pelo Espírito, em paz, pelo testemunho interior, considerando essa voz do Espírito. Amém? Então, hoje nós vamos dar continuidade àquilo que a gente vem aprendendo nessa série. Então, abre o seu coração para tudo aquilo que o Senhor vai comunicar nessa noite. Amém? Eu queria que você fosse abrindo aí em 1 Coríntios 2. E o tema dessa mensagem, eu não tenho tanto tempo, então a gente vai ser bem sábio em administrar aquilo que o Espírito Santo quer. Mas o tema dessa noite é: as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Você pode falar isso comigo? As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E sabe, querido, para você discernir uma coisa espiritual, para você conseguir perceber uma coisa que é espiritual, você precisa atentar para a sua condição espiritual. Faz sentido? Isso nós vamos aprender aqui, a primeira parte da ministração vai ser para a gente conseguir contextualizar um pouquinho sobre a condição espiritual que cada homem e cada mulher de Deus pode estar. E isso vai falar muito sobre como você vai discernir as coisas do Senhor. Amém? O pessoal pode colocar aí a primeira imagem no VJ. É assim que fala? E aí, eu pedi para você abrir em 2 Coríntios. Talvez você até lembre um pouquinho da minha ministração do ano passado, né? A gente falou um pouco sobre crescimento espiritual e eu toquei nesses pontos. Mas a gente vai relembrar um pouquinho eles aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Opa, peraí, deixa eu só ajustar aqui a versão. Estou lendo na Almeida Atualizada. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Algumas versões vão dizer, falando e interpretando coisas espirituais a pessoas espirituais. Ora, a pessoa natural, outras versões, o homem natural, ou o homem que não conhece a Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Outras versões vão dizer, são absurdos. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga ou discerne todas as coisas. Você está lendo aí, né? E, gente, esse versículo em si, essa passagem, esse texto, ele é bem autoexplicativo. Você concorda comigo? Mas eu queria frisar algumas coisas para que a gente consiga perceber ainda mais. O que ele está dizendo? Olha, nós não recebemos um espírito do mundo. Nós recebemos esse Espírito de Deus. E qual é o propósito do Espírito de Deus em nós? É que a gente possa entender, compreender aquilo que Deus tem nos dado. Olha só que tremendo. Para que você consiga sequer entender aquilo que Deus está dispensando para você, justificação, redenção, dons e etc, que o combo é muito grande, você precisa do Espírito do próprio Deus dentro de você. Amém?
E aí, nesse versículo também, a gente vê ele falando assim, olha, nós não estamos falando apenas uma sabedoria humana, mas nós estamos falando sobre coisas espirituais. E essas coisas espirituais, a gente está falando para homens espirituais. E aí ele fala, o homem que é natural, 3 coisas. Ele não aceita, para ele parece loucura, e na verdade ele nem tem a capacidade de sequer entender. E ele continua falando, mas as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E o homem espiritual consegue entender. Então, aqui na nossa imagem, a gente tem um resumo. Nós temos o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. E talvez você esteja pensando, Bruna, nessa passagem você só viu o homem natural e o homem espiritual. Se você continuar, segue para o capítulo 3 agora de 1 Coríntios. Você vai ver Paulo continuando aquilo que ele já está falando. Ele diz, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. E aí ele vai começar falando, eu não pude dar um alimento sólido, eu precisei dar um leite para vocês ainda estão andando em inveja, dissensões, e aí ele vai classificando tudo aquilo que os homens carnais estavam andando. Então, percebe que para você discernir as coisas do Espírito, isso vai depender da condição espiritual que você esteja. E pode ser que você seja um homem natural, que nunca confessou Jesus como seu Senhor. Pode passar a próxima imagem, que é o complemento dessa. Pronto, aqui. O homem natural, ele não é o não convertido, ele é alheio ao reino de Deus. O homem espiritual é alguém que a gente entende como desenvolvido para as coisas espirituais, alguém que está percebendo as coisas do Espírito, alguém que já se inclina, que já consegue comer algo mais sólido. E tem o homem carnal também. E embora Paulo não seja tão específico e explícito quando ele está falando de como esse homem carnal, ele avalia as coisas, ele discerne as coisas, mas pela própria característica de criança, de bebê espiritual, nós podemos entender esse homem carnal como uma pessoa já convertida, porém, ela não é desenvolvida espiritualmente, ela está um pouco alheia a essas coisas. E aí, pode passar a próxima imagem, e a gente vai ter mais umas características. Então, como é que o homem natural, ele discerne? Peraí, deixa eu ficar assim. Ele não aceita, como eu falei, ele parece loucura e ele não é capaz de discernir. Quem está falando isso aqui é Paulo, viu, gente? Não sou eu, tá no texto. O homem espiritual, ele recebe, ele entende, ele deseja, ele considera e ele segue a liderança do Espírito. Diga assim comigo, o homem espiritual segue a liderança do Espírito. Amém? Mas o homem carnal, querido, ele está desatento. É aquela pessoa que não está nem percebendo o que está acontecendo. Às vezes, tem algo espiritual acontecendo e a pessoa está assim, pensando aqui na pizza. Às vezes, Deus está querendo falar uma coisa, e tem um dom para tu agir. Tu está, isso é coisa na minha cabeça. Você está desatento. E muitas vezes você está cheio de achismos. Não, por que isso tem que ser desse jeito? Não, isso aqui não é assim, não. Não, se fosse assim, eu ainda entendi. Mas para que isso? É a frase de todo homem carnal. Para que isso? Não, mas para que isso? Você tem uma opinião sobre tudo. Tudo você quer opinar, tudo você quer falar e tudo você acha que você sabe o jeito melhor de se fazer e de se conduzir. Esse é o homem carnal. E ele até aceita as coisas espirituais, porque o homem natural nem aceita. Ele até aceita, mas se for do jeito dele, se for segundo aquilo que ele acha que é certo. E aí, querido, nessa primeira parte, você conseguiu identificar, amém? O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. E eu queria que nessa segunda parte a gente pudesse ver um vídeo. Eu vou pedir para o pessoal soltar esse vídeo. Eu quero que você preste bastante atenção nele, tá bom? Tá pronto aí, gente? Vamos ver. Vai orar em línguas um pouquinho, Luciano, e vai parar. E eu vou interpretar. Gente, quando a gente é mais novinho, tem que tremer as bielas, pegar você, o espírito virado do avesso. Porque você não acredita que possa ser usado. Não pense, eu ser usado. Rapaz do céu, é você mesmo. Vai usar quem? A mula? Vai perder para a mula? Então vamos lá. Scuola mi Zandra pastua zudu, hamole draiatra e apialetro soda di gantua. Passou o tempo, diz o teu Deus.
daquele lugar simples onde eu te tirei, com o teu coração humilde, com o teu coração dependente. Anaua gente buante voleta raça pias, de prese que de rusulus, e va ventesta que de essa chata. Naquela época, você dizia assim, ó, eu? Como? Que maneira? Você se julgava tão incapaz. Ao camoena bia, a gente luta bia paras, agrade de dululus de bantrete chamata cicla razandrata. Aí eu vendo o seu coração, assim como eu vi o de Davi, eu comecei a trazer só curva de rio, os mais improváveis. Ai cane, hananda cantusti, seredi vila driatatar, lor ha, hasisi cedrite te antala tushuda. Assim como os valentes. Amém. Quantos aqui já tinham visto esse vídeo, gente? Só para contextualizar um pouquinho para você, Luciano, ele não é do nosso ministério, mas ele já esteve algumas vezes aqui com a gente. Ele é um homem de Deus, é um homem que tem uma longa jornada aí de frutos. E, inclusive, eu pedi licença ao João Gabriel, né, nosso líder, para passar esse vídeo, tá bom? Só para você não pensar que é qualquer pessoa. Mas, sabe, querido, quando eu vi esse vídeo, eu fiz o que muitos de nós fazemos. Fui ver os comentários, né? E eu queria ler alguns desses comentários, eu queria que você ficasse bem atento. Porque nesse momento agora, a gente contextualizou os 3 tipos de homem. Pode tirar essa imagem se vocês quiserem. E agora nós vamos tentar nos avaliar. Vamos tentar perceber onde nós estamos, em qual ponto nós estamos. Então, preste atenção nesses comentários, porque pode ser uma dúvida ou um questionamento que você faria. Amém? Uma pessoa disse assim, estranho, RS. Principalmente porque os dons físicos do Espírito Santo cessaram, assim que o perfeito, entre parênteses, a Bíblia, viesse, não sendo mais necessária a ação e a prova física do Espírito Santo por meio dos dons milagrosos. Outra pessoa comentou, que massa, vírgula, heresia, palminhas. Outra pessoa disse, é sério isso? Os 3 falam português. Não seria mais simples se o Luciano já falasse diretamente no português? Outro. Legal que ele avisa. Ele vai orar em línguas um pouquinho e eu vou interpretar. O Espírito Santo tem hora marcada com eles. Outra pessoa. Pergunta sincera. Para que precisa da língua estranha se vai traduzir? Por outro lado, se não for traduzir, qual é a edificação na vida da congregação? Irmãos, não estou querendo desrespeitar. É uma dúvida sincera mesmo. Que heresia? Onde está isso na Escritura? E por fim diz, em Pentecostes não havia tradução para que os outros povos entendessem a pregação. Cada um entendia a sua língua. Isso aí no vídeo é um teatro. E sabe, querido, eu não sei qual é a sua percepção quando você escuta ou quando você lê esses comentários. Se a sua percepção foi assim, realmente eu não entendi foi nada desse vídeo. Para mim esse vídeo foi uma loucura, não tem nada certo. Sei nem o que falar, é um absurdo. Talvez você, se você pensa assim, você está na condição de homem natural, que você nem sequer consegue compreender, você não consegue aceitar as coisas do Espírito. Mas talvez o seu pensamento, a sua percepção seja um pouco mais alinhada com esses próprios comentários. E se for assim, provavelmente você está mais inclinado para a realidade de um homem carnal. E perceba que essas pessoas, até o palavreado que elas usam, né, em Pentecostes, nas Escrituras, perceba que elas leem a palavra, elas já tiveram algum contato, elas já ouviram alguma coisa. Você está comigo? Mas mesmo assim, elas têm uma resistência dentro delas para entender isso, a ponto de você pensar, rapaz, se é todo mundo brasileiro, por que não fala logo em português? Lembra que eu falei que o homem carnal, ele só aceita se for do jeito dele? Ah, por que não dá logo uma profecia então? Por que esse negócio aí de ficar interpretando? O que é isso? Sendo que a palavra fala sobre isso. E eu quero fazer um rápido adendo aqui. Eu não vou me deter nos tipos de línguas, mas, queridos, muitas vezes as confusões causadas por
nessa questão, né, do ensino de línguas, é porque você não entende que existem tipos diferentes de línguas. Existe a oração em línguas, existe o dom de línguas e existe a língua como sinal. Se você quer saber mais sobre isso, no nosso jornal Ancorados, que você recebeu essa semana ou semana passada, se você não recebeu, quando você estiver saindo, passa na biblioteca Ancorados, tem explicado bem direitinho essa divisão e tem um vídeo para você assistir lá. Amém? Mas sabe, querido, quando a gente começa a identificar, né, como a gente pensa, a gente sabe onde a gente está. E aí fica mais fácil para a gente crescer em maturidade. Por quê? Para nós crescermos e alcançarmos a maturidade, nós precisamos identificar onde nós estamos sendo imaturos. Precisamos identificar, rapaz, com o que eu estou sendo imaturo? Por que eu não acredito nisso? Por que eu sinto dificuldade para aceitar isso? E sabe, querido, você vai precisar muito, mas muito, mais muito, discernir as coisas de uma forma espiritual. Porque a Bíblia é extremamente espiritual. Você pode falar comigo, a Bíblia é extremamente espiritual. Pensa comigo um pouco, a gente não precisa nem ir tão longe, mas como é que você explica um mar se abrindo e o povo passando pelo meio do mar? Me explica, como é que você explica o mar se abrindo e a pessoa passando? Como é que você explica o fogo descendo, caindo do céu, lá quando Elias orou? Como é que você explica o povo andar no deserto por anos e anos e as sandálias não se desgastarem? Como é que você explica uma provisão alimentícia, que era o maná surgindo lá junto com o orvalho, e o povo comia e tinha sempre, não faltava, e esse negócio não nascia, esse negócio não se comprava, ele simplesmente surgia? Olha, você pode dizer assim, não, Bruno, eu acho que isso é poético. Pelo amor de Deus, querido. Não é poético, é espiritual. Todas essas coisas, não é uma forma que ele, não é literal, é uma coisa para você interpretar. Não, querido, o mar se abriu mesmo, o maná existia mesmo, as sandálias não se desgastaram mesmo, e tudo aquilo que a palavra fala é verdade. Se a gente for ver para Jesus, como é que você vai explicar Jesus, 100% homem, 100% Deus? Se destituiu da sua glória, mas nele habitava toda a plenitude do ser divino. Como é que você consegue explicar alguém ser 100% homem e ser 100% Deus se você não tiver o discernimento espiritual para isso? Como é que você consegue explicar Jesus cuspindo lá na mão? Não vou fazer isso aí, só Janaína, pode fazer. Eu não vou cuspir aqui, mas Jesus cuspindo na mão, fazendo lodo, colocando no olho do cego. O homem carnal diria, para que isso? Por que não tocou lá? Não, a Maria, faltou poder, teve que cuspir. Por que não botou lá a mão? Cheio de achismos. Cheio de, não, só aceito do jeito que eu acho que é certo. Como é que a gente explica tantas coisas, querido, da Bíblia? A Bíblia é espiritual. É preciso ter um discernimento espiritual. Discernir espiritualmente. Quando Paulo fala isso, em 2 Coríntios 1 Coríntios 2, 14, ele fala sobre discernir espiritualmente. E o que é discernir espiritualmente, se a gente for para o original? Esse discernir não é você simplesmente aceitar tudo, querido. Eu não quero que você seja, tá bom, amém, glória a Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E tudo você sair, não. Você tem que ter até um cuidado com isso. Mas discernir fala sobre peneirar. Fala sobre você avaliar, sobre você questionar. Mas você não faz isso de qualquer forma. Você faz isso espiritualmente. E o que é espiritualmente, quando a gente vai ver na tradução? Com a ajuda do Espírito. Então você peneira as verdades daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está vendo. Você julga, você avalia com a ajuda de quem, gente? Do Espírito Santo. Não é de qualquer forma. Nicolas, pode subir para o teclado, por favor. E sabe, querido, é assim que funciona. A gente viu, vamos revisar, né? A gente viu os tipos de condição espiritual que você possa estar, natural, espiritual, carnal. E nós vimos alguns exemplos aqui com esse vídeo, que inclusive eu lembrei muito também de Pastor Bud, né? Eu não morava aqui ainda, mas eu sei que Pastor Bud às vezes fazia isso. Chegava para você, apontava e dizia, vai, tu vai orar aí, tu vai interpretar. E ele fazia isso muitas vezes, né, com as pessoas aqui.
E não é porque, o Espírito está à mercê, só quando manda. Não, querido. Às vezes, quando nós recebemos algo do Senhor, nós podemos ter a sabedoria para administrar aquilo que Deus colocou no seu coração. Por exemplo, um mês atrás, eu acho, a gente teve o culto GC e Deus falou comigo uma interpretação, que eu tinha línguas que precisavam ser interpretadas. E depois de me questionar umas 10 vezes, porque era um culto totalmente festivo, né, não fazia nenhum sentido, mas eu soube administrar. Isso me veio quando o Paulo ainda estava ministrando. Eu ia dizer, Paulo, peraí, me dê bem aqui o microfone, que eu vou falar. Não, você administra, não significa que o Espírito Santo agiu quando eu quis. Significa que existe uma sabedoria espiritual, um discernimento espiritual, até mesmo para entender a hora certa de se fazer as coisas, a hora certa de atuar no dom do Espírito. E talvez você esteja pensando, Bruna, como eu consigo discernir as coisas de forma espiritual? Você consegue fazer isso se deixando ser conduzido pelo Espírito, se deixando ser tomado pela liderança do Espírito. Amém? E aí, por isso, eu quero que você vá lá em Ezequiel 47. Aleluias. Glória a Deus, gente. Existe um caminho a ser seguido, eu queria ler essa passagem. Em Ezequiel 47, é uma continuação de uma visão que o profeta Ezequiel está tendo. Essa visão, ela começou a ser relatada lá no capítulo 40. E ele vem falando como tudo aconteceu nessa visão. E essa visão é uma visão profética sobre Jerusalém, sobre Sião e também sobre o milênio. Mas eu não quero me deter nisso aqui. Eu quero que a gente apenas olhe mais profundamente para esse texto, porque existe algo que nós podemos aprender com isso. Como se render à liderança do Espírito. E ele começa assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Durante toda essa visão, existia um homem, que a gente entende como uma representação divina aqui, guiando Ezequiel por essa visão. E eis que a água saía debaixo do limiar do templo. E essa água, ela representa o Espírito Santo. E naquele tempo o templo. Que a gente sabe que hoje quem é o templo? Nós. Como Cíntia, não sei se vocês lembram, ano passado Cíntia falou sobre isso. Que via das nossas bocas saindo torrentes de água. Porque nós éramos o templo. E de nós fluía o rio de água viva, como a própria palavra afirma lá no Novo Testamento. E ele continua descrevendo algumas coisas sobre o templo e sobre a direção da água. Não quero me deter a isso. Mas no 3 ele fala assim: o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordão de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que dava nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Eu não sei, com certeza, assim, muito provavelmente você já ouviu essa passagem, e eu não sei qual a sua visão sobre essa passagem, mas quando eu imaginava essa passagem, eu sempre me imaginava em frente assim, a uma praia. Porque quem me conhece sabe que eu gosto só um pouquinho de praia, né? A primeira a entrar, a última a sair. E eu me imaginava nessa praia, eu me imaginava entrando, né? A gente vai entrando, tem um sargaço ali no nosso tornozelo, no joelho. E rapidamente, poucos metros, você já está pulando as ondas, e daqui a pouco seu pé falta e você, opa, tenho que voltar um pouquinho que já não estou conseguindo o controle. Ou se você consegue nadar mais, né? João, ele vai lá na frente, volta. E eu sempre tinha essa imagem, mas na verdade, querido, aqui na passagem nem é um mar. São águas doces. É um rio. E sabe, não é tão rápido assim. Existem algumas praias que na hora que você entra, não dá nem para a água bater no tornozelo. Algumas praias de Natal são assim. Você já entra e a água já está aqui na sua cintura.
Mas aqui, nessa visão, né, nessa experiência que Ezequiel está tendo, você precisa andar 500 metros e aí é que a água dá no tornozelo. Quanto é 500 metros? Nessa brincadeira aqui, Ezequiel deu a volta no açude, né? Quanto é 500 metros? Você anda 500 e a água está no tornozelo. Depois você anda mais 500 e a água dá no joelho. Depois você anda mais 500 e a água dá na cintura. Depois mais 500 e agora você não consegue mais se controlar, mas não se preocupe. Eu imaginava assim, oh meu Deus, dá para ir a nado. Agora você vai a nado. E sabe, querido, o que isso nos mostra? Primeiro você perceba que no versículo ele está falando que o homem conduziu e ele ia. O homem ia e ele ia. Perceba que existe uma condução do Espírito Santo que nós precisamos seguir. Não é você sair na frente e dizer, vem Espírito Santo, vem comigo que vai dar certo. Não, querido. É você permitir que o Espírito Santo vá à sua frente e vai te direcionando por essas águas do Espírito. E também outra coisa que a gente pode observar é que existe uma distância a ser percorrida e que essa distância é proporcional. Quanto mais eu ando, mais medida eu recebo, mais medida eu experimento. Eu ando 500, eu estou no tornozelo, mas se eu ando 1000, eu estou no joelho. E não é uma coisa rápida, assim, estralei meus dedos, deixa eu ver, 5 minutos, glória, já estou sentindo a água aqui na cintura. Não é assim, querido. É uma vida de oração, de rendição à palavra, de jejum, amém? De consagração. É uma vida, como o Maneco explicou muito bem aqui, de oração em outras línguas, orando, se rendendo cada vez mais. E à medida que você vai se rendendo, você vai permitindo essa liderança do Espírito sobre a sua vida. E essas suas rendições são esses metros andados. Está entendendo? Essas suas rendições, esse jejum, essas posturas que você assume diante de Deus e diante da sua vida espiritual, são esses metros que estão sendo andados para que você possa perceber mais, para que você possa discernir mais, para que quando uma coisa aconteça você não fique, eu acho que, não, você vai começar aprendendo a ficar calado. Olha que bênção. Rapaz, eu não entendo muito bem isso aí não. Em outros momentos eu ficava, sei, para que isso? Para que essa carreira? Você vai começar ficando calado. Senhor, eu não entendo isso, Pai. Mas, Senhor, eu vou ler a Tua palavra, eu vou meditar na Tua palavra. Senhor, me permite, Senhor, viver esses dons do Espírito. Senhor, eu quero experimentar de dons que eu ainda não experimentei. Eu quero viver coisas que eu ainda não vivi. Senhor, eu quero ser usada para alcançar outras pessoas. Que esse rio flua de mim e alcance outras pessoas. Senhor, me ensina pela Tua palavra. Não uma palavra de persuasão. Não uma palavra de conhecimento por si só. Sabe, querida, essas pessoas que eu li o comentário, muitas vezes elas até conhecem. Mas se você não tiver o Espírito Santo para te revelar aquilo que é espiritual, vai ficar só sendo logos. Só escrita, só coisa que você está usando para julgar ou para desprezar algumas coisas da palavra. De fato, você não está se rendendo àquilo que o Espírito tem para você. Você está entendendo? Então, tudo isso que nós pensamos, que nós nos rendemos ao Espírito em oração, em jejum, tudo isso são esses quilômetros que a gente vai andando. E eu quero que você fique de pé. Nós vamos nos consagrar diante dessa palavra. Aleluia, nós vamos nos consagrar a respeito disso, pedindo mesmo que o Senhor, Ele nos permita viver medidas maiores, sabe, querido? Perceba que o homem, na imagem de Ezequiel, ele não pegava assim e arrastava Ezequiel, não. A Bíblia diz que esse homem apontava o caminho, vem, e chamava e conduzia, e Ezequiel ia. Não é uma coisa forçosa, é uma coisa que precisa do seu aval, é uma coisa que precisa do seu interesse. Amém? Eu quero que você seja intencional nisso, que você se consagre dizendo assim, Senhor, eu não quero mais estar com água no tornozelo, mas eu reconheço que isso vem com a minha entrega. Eu não quero ser negligente e dizer, Senhor, cuida aí, se o Senhor quiser, o Senhor me leva. Se o Senhor quiser, o Senhor me batiza. Não, você começa a dar respostas a Deus. Dá respostas de adoração, de louvor, de jejum, de tudo. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Eu quero.
Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, gente, já acontece esse testemunho, a pessoa não conseguiu nem orar por mim. Eu já estava prostrada. Porque eu estava tão consciente daquilo que o Espírito Santo poderia fazer. Pai, querido Espírito Santo, nós estamos aqui. O nosso coração entendeu essa palavra. E, Senhor, nós queremos discernir as coisas de forma espiritual. Nós não queremos, Pai, olhares julgadores. Nós não queremos ter um olhar simplesmente, meramente crítico, simplesmente desatento às Tuas coisas, Pai. Mas nós queremos desfrutar, Senhor, do Teu Espírito Santo que Você disse que nos daria, para que esse mesmo Espírito nos explicasse aquilo que Você quer nos dar. Ah, Senhor, existem tantos dons, tantos talentos, tantas coisas maravilhosas para desfrutarmos diante de Ti, Pai. Que possamos estar mais inclinados às verdades do Teu Espírito, Senhor. Para que possamos ser conduzidos por essa verdade. Conduzidos, discernindo as coisas pelo Espírito. Com a sabedoria do alto, Pai. Que o Teu Espírito vivifique a palavra em nós. Que quando nós formos ler a Tua palavra, Senhor, não seja simplesmente palavra por palavra. Não seja simplesmente para saber mais, para conhecer de teologia. Não, Senhor, mas que seja para viver as coisas que o Teu Espírito Santo quer e tem para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos nos render a essa presença, Pai. Dia a dia, nos ensina, Senhor. Nos conduz, Pai. Nós estamos rendidos diante de Ti, Senhor. Você pode orar em outras línguas, querido, para finalizar. Eu quero ler aquilo que o irmão Alex aqui, usado pelo Espírito e fluindo nos dons de interpretação, naquele dia, 1 mês atrás, quando essa série nem tinha nome ainda. Eu quero ler aqui e o louvor vai cantar uma música. Depois o nosso pastor vai subir. Preste atenção. Este é um tempo em que eu tenho expectativa na nova geração. O meu espírito não foi dado sob medida, mas eu o dei livremente. Eu compartilhei livremente. E Ele está convosco todos os dias da vossa vida. Os dons, as habilidades, as unções, as ferramentas estão nele. Desfrutem da sua presença. Se movam por meio dele e por Ele. Busquem com mais intensidade. Desfrutem do meu espírito. Sabedoria, revelação, dons de cura estão disponíveis para essa juventude. Valentes guerreiros. Eu os vejo dessa forma. Não os vejo como o mundo vê. Corações disponíveis, eu os selo para mim. Deixem o meu espírito fluir. Não o represem. Deixem que ele flua. Deixem as habilidades sair. Eu estou com vocês. Eu não mudei. Geração que eu amo, povo que eu amo. Jovens, se tornem fortes no meu espírito, pois este é o meu desejo. Saiam, conquistem, avancem, não parem, não retrocedam, mas pelo meu espírito influenciem. Amém? Glória a Deus, gente.